o Congresso Nacional, que está acompanhando essa sessão também. Nosso partido, PSL, é um partido liberal, um partido que sente o peso da responsabilidade, talvez a maior crise econômica que tivemos na República Brasileira, ocasionada pela pandemia do coronavírus. E, ao mesmo tempo, presidente, é uma votação muito difícil para a minha bancada, porque temos diversos deputados que são oriundos da segurança pública, agentes socioeducativos, policiais rodoviários federais, delegados de Polícia Federal, agentes de Polícia Federal, policiais militares, policiais civis, ou seja, a nossa bancada aqui na casa, e isso todo profissional de segurança pública do Brasil inteiro sabe, que quando tem um pleito aqui dentro para aprimorar a legislação, para brigar pela polícia, brigar pelos agentes penitenciários, muito dificilmente eles não vão acabar caindo junto com o deputado do PSL para atender os seus pleitos aqui dentro. Ao mesmo tempo, presidente, nós temos um cenário econômico absurdo hoje no nosso país. Um cenário que poucos falam. Muitos falam aqui no plenário como se estivessem incendiando as plateias, mas poucos falam a realidade. A nossa realidade, senhores e senhoras, é de um país com 8,9 milhões de desempregados a mais do que já tínhamos no pré-coronavírus, que já era um número absurdo frente ao mundo inteiro. 9 milhões de trabalhadores que tiveram seus salários reduzidos durante a pandemia. 700 mil empresas quebradas pelo país. E a análise que eu faço, senhora presidente, é que nós temos algumas classes de pessoas, e eu separo isso muito bem na minha cabeça, hoje no nosso país. Temos uma classe de pessoas que tem estabilidade, que são servidores públicos, isso incluídos todos nós aqui, deputados, juízes, seja o funcionário público do mais baixo escalão ao mais alto escalão da nossa República, em estados, União e municípios. Esses estão conseguindo superar a crise porque o salário está caindo na conta. Salvo rara exceção em algum município ou estado mais quebrado, mas está caindo em dia na conta. Temos uma classe, senhora presidente, de empresários que não viram essa crise acontecer, alguns até lucraram mais. E temos dois casos que eu acho muito preocupantes. Um deles são dos micro e pequenos empresários quebrados por esse país. E eu falo isso e não espero que nenhum esteja nos acompanhando pela TV nesse momento, porque enquanto nós estamos aqui debatendo, e alguns com um discurso um pouco demagógico, esses empresários que eu estou falando aqui devem estar chorando em suas empresas, tendo que fechar suas portas, tendo que demitir seus funcionários, não podendo sustentar suas famílias. E nós temos um quarto caso mais preocupante, que poucos falam também, que são daqueles que estão sedados, que estão anestesiados no Brasil inteiro. Os R$600 do Corona Voucher são importantes, mas estão anestesiando uma grande parcela da população, que não caiu a ficha ainda, que daqui a alguns meses isso vai acabar. Talvez diminua, mas vai acabar. E o que vai acontecer depois que passar a pandemia e que nós tivermos toda essa bomba fiscal e econômica nas nossas mãos? Então eu peço realmente a todos os parlamentares, eu digo aqui que eu respeito o voto de cada um. Eu sei que cada um tem sua origem, tem sua posição ideológica, tem sua corrente doutrinária, respeito quem votará contra esse veto. Mas eu, com muito pesar, digo, porque sou filho de um profissional da segurança pública, porque me elegi com os votos de centenas de profissionais de segurança pública no estado do Paraná, que eu vou acompanhar o governo nessa votação, vou votar sim ao veto, por uma questão de responsabilidade fiscal. Nós também queremos fazer o contraponto aqui, como o nosso deputado subtenente Gonzaga falou muito bem, nenhum profissional de segurança está aqui pedindo aumento de salário, todo mundo sabe o momento que o país passa. Sabemos também que o cálculo de 120 e poucos bilhões do governo é um cálculo que foi bastante exagerado. O cálculo do rombo fiscal existe, mas não é tão grande. Então nós temos que colocar os pingos nos is, mas ao mesmo tempo a gente não pode se furtar o debate. Eu sempre digo que no Brasil a gente fica debatendo quem que causou tanta crise econômica, tanta ineficiência, um país altamente burocratizante e atrasado, legislação em todos os setores tendo que ser aprimorada e não avança. Uns colocam a culpa no presidente Bolsonaro, outros colocam a culpa no ex-presidente Temer, outros no Lula, outros na ex-presidente Dilma. Mas o que ninguém fala, e é uma análise que eu fiz com alguns amigos meus, e realmente caiu a minha ficha, é de que o Brasil é um país atrasado por causa da bomba fiscal que todos nós geramos ao longo de décadas. Não é um projeto que nós votamos aqui que acabou com a economia do Brasil ou que travou o nosso crescimento. Não foi um governo apenas que fez isso. É o conjunto da obra, em centenas de votações que acontecem em câmaras de vereadores, em assembleias legislativas, no Congresso Nacional ao longo de toda a sua história. Então nós temos que começar a ter responsabilidade, e eu não peço aqui para ninguém concordar comigo, que eu sei até que
na outra tribuna ali, alguns colegas da oposição que estão no seu direito vão contrapor esse meu discurso. Mas o que eu peço é que todos tenham a racionalidade, não só nessa votação, mas entender o momento que nós passamos. Desde que eu sou pequeno, presidente, eu ainda tenho apenas 28 anos, mas desde que eu tinha 5 anos de idade, eu sempre ouvi falar, desde o prezinho, como a gente chama lá no Paraná, que o Brasil é o país do futuro. Já passou 23 anos que eu escuto isso e esse futuro não chegou. Eu quero ver um país do presente, um país que a gente consiga ter uma economia liberal, ter livre iniciativa, ter o empreendedor sendo respeitado e que o Estado não atrapalhe as pessoas e que o Estado entenda a necessidade do Brasil crescer. Um país tão rico e que ainda não se destravou. E para finalizar apenas, falar também que a minha maior preocupação hoje não é a demagogia de um lado que nós vemos às vezes, não é a demagogia quando é do outro lado, mas é quando a demagogia é coletiva. Eu lembro muito bem quando chegou aqui a questão do Corona Voucher. O Corona Voucher chegou com R$200, foi para 300, foi para 400, foi para 500, foi para 600. Eu não estou dizendo aqui que não deveríamos dar R$600 para a população mais pobre. Mas se vocês analisarem o debate que a gente produziu aqui na casa, foi um debate que cada um ia tentando aumentar para dizer e capitalizar em cima que deu o Corona Voucher. O Corona Voucher é do Bolsonaro, o Corona Voucher é da oposição. O Corona Voucher, meus amigos, é do pagador de tributo desse Brasil. O Corona Voucher é da população que não paga tributo porque não tem renda, mas que devia ter serviço público sendo prestado a elas em assistência social, saúde pública, educação, segurança pública. Então, apenas eu digo, senhora presidente, que eu vou orientar sim pelo meu partido, um partido liberal, um partido que respeita a segurança pública e todo mundo da segurança pública sabe que pode contar com o PSL. Mas nós entendemos o momento que o Brasil passa, queremos um país novo e nós estamos aqui para somar nesse sentido. Muito obrigado.